Olá, tudo bem? E aí, como você está hoje? Eu sou a professora Luciana Medeiros, sou psicóloga e sou professora do curso de Psicologia da FACIS, UFRN, e estou aqui hoje para ministrar uma aula curta falando um pouco sobre estresse, pandemia e as questões da imunologia, ou seja, da nossa imunidade. Não é receita de bolo, não vou falar o que vocês devem fazer para melhorar, né? Minha ideia aqui é mais conversar um pouco e discutir algumas coisas. E caso você tenha alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que, na medida do possível, eu respondo, tá bom? Então vamos lá. O que temos visto nesses últimos tempos, né? Nesses últimos meses em relação à pandemia, né? A gente tem visto muitos discursos diferentes, uma campanha para a vacina e outras pessoas negando a vacina, né? Achando que não vale a pena, que não funciona, que não dá certo, enfim, tem vários argumentos. A gente tá vendo também, assim, a duração, né, uma permanência de aulas online, aulas remotas, no caso eu como professora estou bem dentro dessa realidade, crianças voltando para escolas, outras ainda no remoto, e assim, uma certa ebulição de sofrimentos, né, de sofrimentos psíquicos, psicológicos, que chegam aos consultórios psicólogos para quem tem acesso, para quem consegue, e também às vezes chegam nas emergências dos hospitais através de síndromes do pânico, ataques de pânico, crises de ansiedade, crises depressivas, entre outras, né? Então a gente tá vendo aí que além da pandemia de coronavírus, a gente tem também uma grande possibilidade de uma epidemia de problemas de saúde mental. Afinal, estamos numa situação de estresse há 1 ano e meio. E a gente sabe que o estresse é aquela situação que, de alguma maneira, nos mobiliza para enfrentar as adversidades, porque é uma situação que é uma reação de fuga ou luta, né? Então, você tem um estímulo ambiental que é aversivo, que é um estímulo ruim, que é uma situação difícil, que você precisa se adaptar, que você precisa enfrentar. E aí, seu organismo todo se prepara para isso, né? E aí, quando você lida com a situação, né, que você enfrenta a situação, ok, resolve-se ali, e aí você volta para o seu estado homeostático normal, vamos dizer assim. Só que como a gente está vivendo uma situação de pandemia há 1 ano e meio, isso significa dizer que a gente está sob essa situação meio estressante ou completamente estressante para muitas pessoas há 1 ano e meio. Então, é como que um estresse meio crônico, né? Assim, então, imagine como é que está o seu sistema imunológico diante disso. Imagine como você está, se perceba, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode dizer assim, eu tô demorando mais a dormir. Outra pode dizer, eu tô comendo mais gordura. Eu não tô conseguindo trabalhar muito. Eu tô com aquela sensação que minha mente tá vazia, que eu não consigo pensar em nada, que eu não tenho criatividade, porque esgotou tudo aí nesse tempo. Então, esse é um tempo de estresse, né? De um estresse crônico, que sabe, essa incerteza, essa não melhora da situação, uma hora melhora, outra hora piora, essas dificuldades, esse excesso de informações, tudo isso vai gerando, né? São gatilhos para situações de ansiedade e que muitas vezes é o estresse crônico que está provocando na gente. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente precisa ser mais carinhoso, assim, sabe, com a gente mesmo, né? Ser mais carinhosa, no sentido assim de, poxa, será que eu preciso fazer tudo que estão me pedindo? Será que eu tenho que dar conta de tudo? Ou eu preciso desse tempo maior para me cuidar, sabe? Esse tempo maior para ficar descansando, para ficar pensando na vida, ou então, pelo menos, olhando para o tempo, para que aquelas substâncias que são liberadas, né, a partir de uma situação de estresse, como catecolaminas, noradrenalina e as citocinas, né, que isso a gente vai estudar em fisiologia, em neurofisiologia, neuroanatomia, a gente estuda essas coisas. Essas substâncias, elas são liberadas no organismo quando a gente está numa situação estressante. E elas servem para algumas coisas. Elas servem para, por exemplo, preparar a gente para lutar ou para fugir, né? Ou seja, nos prepara para lidar com a situação. Só que quando é uma situação que a gente não, muitas vezes fica assim, né, paralisado, sem saber para onde vai, porque é uma situação que não passa, como é essa que a gente tá vivendo há 1 ano e meio, então essas substâncias ficam ali, sabe, flutuando o tempo todo no organismo, e isso vai trazendo uma série de consequências negativas para o nosso corpo, ou seja, vai trazendo mais problemas nos órgãos, né, dificuldades digestivas, dificuldades
nos outros sistemas, respiratório, por exemplo, né, assim, emocional, a gente começa a ficar mais preocupada, sabe, mais nervosa, tendo sintomas físicos como dor de estômago, dor de barriga, dor de cabeça, e isso vai ficando meio crônico, sabe? Então aí você vai começando a ter realmente problemas de saúde que estão relacionados muitas vezes com essa situação de estresse que você está vivenciando. Então assim, é preciso a gente ter muito cuidado nessa hora para não generalizar, né? Não sair dizendo por aí que a doença ela não tem um quê orgânico, porque tem, então é importante para o médico fazer uma avaliação, investigar as causas, ver o que está acontecendo, mas a partir daí, quando você identifica que não há nenhum substrato orgânico que justifique aqueles sintomas que você tem, procurar um psicólogo ou um psiquiatra para poder você avaliar e ver o que você pode fazer, né, e trabalhando essas questões. Então, eu tô observando assim, sabe, as pessoas estão mais intolerantes também, né? Há uma certa intolerância, assim, eu acho que devido muito a essa questão de a gente estar muito fragilizado. Então, quando a gente está muito fragilizado ou fragilizada, a gente tende a ficar mais sensível e mais intolerante, com mais dificuldade de entender as diferenças, né, de entender as diversidades. Então, nesse momento, é um momento, assim, que a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia, vamos dizer assim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, assim. Evitar os comentários, né, na internet, sabe, nas redes sociais, esses comentários deletérios, esses comentários negativos, esses comentários que não ajudam em nada uma pessoa, porque isso pode realmente prejudicar alguém. Isso pode, a pessoa, tudo bem, vamos dizer, eu tô postando esse vídeo aqui. Aí vamos dizer que uma pessoa não gosta do meu vídeo, acha fraco, acha superficial, acha que eu sou feia, ou acha que eu devia vestir uma roupa assim assado, sei lá, qualquer coisa, porque tem gente pra tudo, né? Aí essa pessoa vai colocando um comentário aí. Ai, você falou besteira, você não sabe de nada, você nunca leu nada. Eu já ouvi esse tipo de comentário, entendeu? Por isso que eu tô falando, assim, por experiência própria. Já li isso. Botaram pra mim. Aí vamos lá. Tá, eu leio aquilo. Claro que aquilo vai impactar em mim de alguma forma, não é verdade, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou ler aquilo ali, poxa, a pessoa tá dizendo que eu não sei de nada. Assim, claro que alguém vai aparecer alguém pra dizer, Luciana, mas por favor, não ligue pra isso, porque a pessoa não lhe conhece. Porque, se você postou alguma coisa, com certeza vai aparecer alguém pra criticar ou pra detonar. Sempre aparece, né, essas pessoas, infelizmente. Aí eu vou dizer assim, bem, eu não tenho sangue de barata, né? Eu não consigo ficar assim tão, sabe, neutra diante de um comentário negativo. Ainda mais porque eu gastei um tempo, eu pensei no tema do vídeo, mesmo que não tenha nenhuma edição, mesmo que eu não esteja citando nenhuma fonte, mas tudo que eu tô falando aqui é porque eu li alguma coisa, né? Porque eu estudei alguma coisa sobre o assunto. Não tô falando assim porque eu acho. Aí a pessoa vem e detona, então assim, tem um impacto em mim, certo? Só que, como eu sou uma pessoa assim mais madura, mais experiente, eu acho, né? Tenho assim um trabalho, eu trabalho com isso, então já ouvi muitas coisas e tô mais ou menos acostumada, talvez eu não ligue tanto. Mas imagina uma pessoa que é mais sensível, uma pessoa que talvez esteja começando a carreira, uma pessoa que está se esforçando muito para poder estar aqui falando diante de um vídeo, essa pessoa vai sofrer bastante, gente. E pra quê? Me diga, pra quê? Então, esses comentários que às vezes as pessoas postam na internet, que são comentários assim, de ódio, sabe? Até tem um termo, né? Os haters, eles colocam comentários assim extremamente negativos, extremamente ruins, extremamente agressivos para pessoas que eles não conhecem, para pessoas que eles não sabem da história, para pessoas que eles nunca tiveram nenhum contato face a face, entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, porque atualmente a gente está vivendo um mundo, né, que, assim, tem essas oposições políticas, tem muitas ideias diferentes, tem, assim, uma certa, como é que eu posso dizer o nome? Uma polarização de ideias. Então, tem aquelas pessoas que acham que defender, por exemplo, né, defender algumas coisas é mimimi, outras acham que é importante continuar lutando e defendendo e detonando os que acham que é mimimi e por aí vai.
E aí essas pessoas, elas ficam se digladiando nas redes sociais, muitas vezes com comentários extremamente ofensivos e agressivos que não ajudam a ninguém a nada. Então, eu não vou aprender nada com um comentário agressivo, sabe? Eu não vou aprender nada com um comentário crítico. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, que a gente respire fundo antes de fazer um comentário, antes de dizer alguma coisa que não vai acrescentar nada para o outro. E pronto, esse é um dos motivos que eu acho que as pessoas estão se estressando muito nesse período de pandemia. Além de todas as outras coisas que eu já falei aqui em outros vídeos, né? Esse distanciamento social, perda do trabalho, outras perdas, né? A situação de aulas online, que os estudantes têm se queixado bastante, por ser muito cansativo, por ser muito desgastante, os professores também. Então, todas essas coisas a gente já conhece, a gente já sabe que são cansativas, que são desgastantes e que a gente precisa estar se cuidando muito, né, para poder superar isso, para poder ficar bem, minimamente bem, né, já que a gente muitas vezes não consegue contar com a coletividade, né, muitas vezes a gente tem que fazer por nós mesmos, porque simplesmente a gente não tem acesso. Por exemplo, estou pensando nas pessoas que não têm acesso a um serviço de lazer, a um serviço de saúde ou de educação que realmente lhe proporcione um bem-estar, que realmente lhe proporcione educação e saúde, sabe? São muitos falhos, são muito falhos os serviços que a gente tem, infelizmente, né? As políticas públicas são muito fragilizadas por vários motivos e muitas vezes a gente se vê meio só, né? A gente se vê, assim, bastante, como é que eu posso dizer? A gente se vê bastante... Tem um termozinho, né, que eu gosto de dizer, que agora não tá me vindo, porque essa aula, vocês estão vendo, eu não tô lendo nada, né, eu não decorei nada, e eu não tô lendo nenhum slide, então assim, é um fluxo, eu preparo um roteiro prévio, mas algumas palavras me fogem. A gente acaba ficando muito vulnerável, por quê? Porque a gente não tem com quem contar muitas vezes, a não ser pessoas próximas, já família e amigos. Porque as políticas públicas, elas falham muitas vezes, né? A gente sabe disso. Infelizmente, a gente tem muitas falhas e poderia ser muito melhor, mas temos falhas, assim. Então, a gente precisa lutar por elas, né? Políticas públicas de saúde de qualidade, de educação de qualidade, tudo isso para que a gente possa ter acesso. Agora, no momento que não tem, é você e você. E aí, você vai fazer o que com isso? Você vai ficar adoecido, vai ficar doente ou... O que dá pra gente fazer, né? Eu fico sempre pensando nisso, são coisas que me deixam incomodada, assim, sabe? Enquanto isso, eu vou adoecendo, né? Eu vou tendo muita dor de cabeça, vou tendo muita insônia, vou tendo muitos problemas intestinais, estomacais, por aí vai. Porque isso aí é o estresse, né? A vida, a vida em sociedade, ou seja, a situação que a gente tá vivendo agora de pandemia, traz isso pra gente, né? Ou seja, são situações que eu não controlo, né? Porque fazem parte do meu entorno, que estão ali no meu contexto social e cultural, mas que me atingem diretamente. Ou seja, que também lhe atingem diretamente, né? Não é só a mim. Quando eu falo a mim, eu tô meio que generalizando. Então, nos atingem, sabe? Então, essas coisas que acontecem no meio, no contexto social e cultural, atingem a gente. E a gente adoece. Então, no final das contas, a gente tá no mundo, em um contexto social e cultural, com vários problemas, várias falhas, várias desigualdades, e que a gente é atingido com isso. E aí a gente adoece, né? E aí no que a gente adoece, é o nosso organismo que está em jogo, né? É o meu sistema imunológico que está fragilizado por causa de uma situação de estresse, né? É o meu sistema endócrino que está desregularizado por causa de uma situação de estresse. Então, o que é que eu posso fazer por mim? Né? O que é que eu posso fazer por mim? Então, aí vem aquelas questões. A gente não está só no mundo, mas também ao mesmo tempo estamos. Por quê? Porque na hora que vem uma situação de estresse, esta me atinge. E aí eu que vou ter que me cuidar, eu que vou ter que ir ao médico, eu que vou ter que tomar a medicação, eu que vou ter que ficar de repouso, né? Então é muito importante que a gente tenha uma sintonia maior com essas questões da sociedade, que somos nós também, porque construímos a sociedade, e que a gente possa vamos dizer assim, se permitir esses momentos de descanso, de lazer, de promoção de saúde mental, de cuidado. Por quê? Porque a gente precisa se cuidar, né? Esses dias eu fiquei bastante frustrada porque
um artigo meu fui negar, né? Professor tem isso, né? A gente escreve os artigos, gasta um tempo escrevendo e aí manda para uma revista. E de repente a revista manda para você que é cheio de... que o seu artigo é ruim, que tá mal escrito, que tem um monte de problema metodológico, epistemológico, teórico e tal. E isso dá uma frustração, porque assim, né? Assim, você precisa rever, revisar, ok. Revisar eu acho até razoável. Mas quando ele rejeita totalmente, ó, seu artigo tá uma droga, não presta pra nada. Então, assim, dá uma sensação ruim. Mas faz parte, porque você tem que ver. Bom, eu escrevi o artigo sozinha, foi um esforço meu, eu e minha cabeça. Então, talvez tivesse alguém, né, lendo também para dar um apoio, para dizer alguma coisa, aquilo ali ia ficar melhor, com certeza. Então, eu tenho duas possibilidades. Uma é engavetar o artigo, tá ruim, então deixa para lá. O outro é, bom, vou revisar, vou estudar mais, vou aprofundar e vou escrever. E vou mandar de novo quando tiver melhor, sabe? Você tem as possibilidades. Agora, para você chegar nesse nível, né, de tanto engavetar ou de melhorar o artigo, você tem que, sabe, você processa aquele sentimento de frustração. Você processa aquele sentimento de inadequação, de que eu não sei de nada, né? Eu sou aquela pessoa que, estudei muito, mas não sei de nada. Enfim, passa 1001 coisas pela sua cabeça. Eu acho que outros colegas também sentem isso. E aí a gente precisa de um tempo, sabe? De um tempo para reformular o que você vai fazer, de um tempo para você pensar o que é melhor, sabe? E às vezes esse tempo, ele demanda um tempo efetivamente, né? A gente precisa de um tempo, não dá para você fazer as coisas a toque de caixa. Então, às vezes a gente precisa de tempo para processar, tempo para se cuidar, né? Tempo para se permitir ficar bem com você, né? Então, quantas pessoas aqui durante esse período de pandemia não sentiram assim essa sensação de que não tinha mais nada na cabeça e que não conseguia mais dar nada, né? Não conseguia mais ter criatividade, justamente por essa mesmice, por essa rotina dentro de casa, pelo medo de adoecer, pelos familiares e amigos distantes, né? Eu sei que tem pessoas que estão com a vida normal, assim, saindo, passeando, mas tem outras que não. Então, assim, como é que a gente fica? Como é que que tempo que a gente pode dar pra gente poder processar todas essas coisas, pra gente poder escolher de forma melhor e mais saudável, pra gente poder realmente cuidar da nossa saúde, né? Para que a gente possa realmente melhorar nosso sistema imunológico e protegê-lo mais, né? A gente precisa fazer alguma coisa também, e muitas vezes a gente precisa de tempo, certo? Bom, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu falei muito, assim, eu acabei falando muitas coisas, né, que eu acho que vão dar pano para manga para vocês pensarem, refletirem sobre essa questão, né, de imunologia, estresse, saúde mental, cuidado, mas o principal de tudo se você se deixar levar pelos pensamentos que surgem na sua cabeça, diante dessa situação de pandemia, diante das situações que você está vivenciando, diante dos comentários dos haters que você vê na internet, se você se deixar levar por isso, assim, esses pensamentos vão tomar conta, sabe? Os pensamentos negativos, eles tomam conta da gente. A gente tem uma tendência a pensar muita coisa ruim, né? A pensar muita coisa negativa, a sempre estar olhando o pior. Eu não sei porquê, eu não sei explicar pra vocês, talvez alguma teoria psicológica explique melhor, mas assim, eu agora nesse momento não tenho condições de explicar pra vocês isso. Mas o que eu quero dizer é assim, se você se deixar levar por esses pensamentos negativos, ele toma conta de você. E aí você fica com muita ansiedade, e a ansiedade muitas vezes você não consegue controlar. E aí vai vir os psicólogos que vão dizer, olha, precisa aprender a controlar a ansiedade, né? A meditação, yoga, terapia, enfim, uma série de coisas que você vai conseguir encontrar estratégias para você lidar com essa ansiedade, né? Mas assim, a primeira lição é tentar não se envolver tanto com esses pensamentos negativos que vem. Então, assim, mas Luciana, como é que você faz isso, né? Aí eu digo, bom, o que é que eu faço? Quando vem uns pensamentos negativos, eu digo, cara, eu não vou pensar nisso. Peraí, vamos, sabe? Não vou me deixar dominar por ele. Sabe, é uma fantasia, isso não aconteceu. Calma, respire. E aí a gente vai tentando driblar esses pensamentos negativos que aparecem, que eles são a porta de entrada para que você, numa situação já de estresse, que é essa que estamos vivendo coletivamente, né, politicamente, socialmente, culturalmente, isso daí já vai
agravando muito mais a nossa situação e a gente vai adoecendo. Então, vamos nos cuidar, né? Então, essa é algumas coisas que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aguardem novos vídeos, que quando eu tiver uma ideia boa e eu tiver bem tempo, eu faço outro para vocês, tá bom? Se vocês gostarem, deem um feedback, eu acho que é legal, porque aí eu vejo que eu tô no caminho certo, tá bom? Tchau, tchau, se cuide, fiquem bem, até mais.